Fala galera, nesse vídeo, função do primeiro grau. Para mim, a top, beleza? Mais fácil, mas é a que mais cai, tem muita coisa aqui que dá para usar nessa função. Função do primeiro grau tem esse nome primeiro, por conta do expoente do x, x elevado a 1. Portanto, a função do segundo grau tem x elevado a 2 e assim por diante, ok? A função do primeiro grau, ela tem esse modelo y, lembrando que o f de x é o mesmo que y é igual a ax mais b, ou seja, tem dois coeficientes aqui, o coeficiente a e o coeficiente b, e eles têm funções muito legais. Primeiro, o coeficiente a, esse cara aqui, ele é o coeficiente angular, responsável pela inclinação do gráfico, que é sempre uma reta. A função do primeiro grau, a primeira característica dela é que é a única função cujo gráfico é uma reta. Então, se você bater o olho num plano cartesiano e ver uma reta, é uma função do primeiro grau. Se é uma função no primeiro grau, eu tenho que ter esse modelo. O A, que é o coeficiente angular, e em problemas de contextualização, é a nossa taxa de variação, que a gente vai ver em probleminhas, e ele é responsável pela inclinação da reta. E eu tenho três tipos de inclinação que estão aqui, ó. Tá vendo? Uma reta crescente, uma reta decrescente e uma reta constante. Vou colocar aqui. Quando a minha reta ela é crescente, que é esse modelo aqui, ó, o meu coeficiente A ele será positivo, ok? Toda vez que na minha função o meu A for positivo, eu tenho aquele modelo crescente. É óbvio que essa reta pode ser um pouco mais crescente, mais inclinada ou menos, né? Ela pode ter um deslocamento horizontal também, mas se o A é positivo, ela vai ter esse comportamento. Quando eu tiver o A, negativo, eu vou ter a minha reta decrescente, faz até sentido essa associação. A positivo crescente, A negativo decrescente. E quando A, negativo positivo, qual que é o outro? Quando o A for zero. Quando o A for zero, eu vou ter uma função que a gente chama de constante, bem intuitiva, porque ela não varia, tá vendo? Lembrando que, Hugo, se você olhar da direita para a esquerda, ela também é crescente, essa aqui de baixo. Não, parceiro. A nossa leitura em função em gráfico é da esquerda para a direita. Então, crescente, decrescente e constante. Para a galera que quer estudar um pouco mais afinco, futuramente em geometria analítica, esse Azinho aqui, ó, essa taxa de variação, ela tem associação com o ângulo formado da reta com o eixo X. Esse ângulo de inclinação aqui, ó. Esse ângulo, quando ele é agudo, a tangente dele é positiva. E esse ângulo, quando ele é obtuso, a tangente é negativa. Inclusive, esse coeficiente angular, que também tem o codinome de taxa de variação, ele é a tangente daquele ângulo ali. Então, eu vou colocar até aqui, ó, esse coeficiente angular pode ser representado pela tangente do ângulo alfa. E esse alfa vai ser o ângulo de inclinação. E a gente sabe que a tangente do ângulo zero, que é quando não faz, né, uma interseção, quando não tem ângulo, é zero. Então, por isso que o A é zero aqui. Beleza? Mas para nível fundamental e médio, é pouco utilizado esse conceito da tangente do ângulo, mais na geometria analítica. Já o coeficiente linear, ele, em problemas de contextualização, ele é o valor fixo do problema. Por exemplo, vamos imaginar, por exemplo, que você tenha um salário baseado em comissão, onde você tem um salário fixo, por exemplo, de R$ 1.000, mais 2% pelo que você vende. Esse 2%, que é a taxa de variação, ele seria o meu A. E o R$ 1.000, que é o valor fixo, vai ser o meu B, que é o valor inicial. Até quando a gente vai trabalhar com o valor B, que é o coeficiente linear, dentro de um gráfico de uma função, a gente percebe que esse valor é a interseção com o eixo Y, ou seja, toda vez que essa reta encostar no eixo Y, ela sempre vai encostar no valor do coeficiente linear, que é o B. A gente vai ver no exemplo aqui, ó. Coloquei um exemplo da construção de um gráfico. Não é comum em exercícios de vestibular você ter uma construção de gráfico, mas saber construir pelo menos um esboço do gráfico é muito interessante. Por exemplo, aqui eu coloquei uma construção milimetrada, com os traços igualmente espaçados, bonitinho. Mas se você pegar essa função, onde você percebe que o A vale menos 2 e o B vale 4, você teria um esboço bem grosso, bem simples, da seguinte maneira. Primeiro, a função ela é
decrescente, A negativo. E ela vai encostar no ponto 4, que é aqui, ó. Então, se eu fosse fazer um esboço mais ou menos, seria isso aqui. Ou até melhor, né? Teria aqui uma inclinação um pouco maior. Eu não falei para você, mas vou te dar essa dica aqui agora. O A é responsável pela inclinação, ok? O A é responsável pela inclinação. Quanto maior esse A, mais inclinada é a sua reta. Então, por exemplo, se esse A vale 1, um A2 seria o quê? Mais inclinado. Um A3 ainda mais inclinado. Isso acontece também com o número negativo. Se a inclinação aqui, por exemplo, é um A igual a menos 1, se o A for menos 2, ainda vai ser o quê? Mais inclinado ainda. Agora, como a gente trabalha com uma função do primeiro grau sempre sendo uma reta, você aprendeu em geometria analítica, em geometria plana, perdão, que para determinar uma reta, você só precisa de quantos pontos? 2. Se você quiser colocar mais pontos, não tem problema, mas necessários são só 2. Quando você atribui valores, por exemplo, para x, vou colocar aqui valores arbitrários. 0, 1 e 2. Quando você substitui o x por 0, 1 ou 2 aqui no meu gráfico, olha só, 2 vezes 0 vai dar 0, 4. Quando x é 1, 1 vezes menos 2 menos 2 com 4 vai dar 2. E quando x é 2, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4, com 4 vai dar 0. Eu tenho aqui 3 pontos. O ponto 0 e 4, que é o ponto de interseção com o eixo y, lembra que eu te falei? É o ponto B, interseção com o eixo y, ok? Só comprovei o que eu já sabia. Esse ponto encosta no eixo y, exatamente no B. O ponto 1 e 2, quando o x é 1, o y vai ser 2, que vai estar aqui. Esse é o ponto 1 e 2, marcado ali. E quando eu tenho o ponto 2 e 0, vai ser esse cara aqui. Ó. Então, você percebe que aqueles 3 pontos ali, eles estão alinhados. Já sabia, porque se a minha função é do primeiro grau, óbvio que vai ser uma reta. E se você, por acaso, tiver tempo e curiosidade para meter, sei lá, mais um ponto aqui, 3, só para desencargo de consciência, se você colocar 3 aqui, 3 vezes menos 2 dá menos 6 com 4, menos 2. Eu vou ter aqui, ó, menos 3, perdão, e ó, 1, menos 2. E você percebe que esses 4 pontos vão estar o quê? Alinhados, formando aqui uma linha reta, como a gente descreveu. Beleza? Ponto alinhado. Salvo para esses 2 pontos, os mais importantes de uma função do primeiro grau, seja ela contextualizada ou não. Quais são os pontos mais importantes? Primeiro, interseção com y, que é um ponto que aqui eu determinei na minha tabelinha, mas nem precisava fazer, porque só de bater o olho na função você já vê que é o 4. E também o mais importante dos pontos, na minha opinião, de função, que é o ponto que encosta no eixo x, que é a raiz da função. Lembrando que a raiz da função é quando o y for 0, beleza? Mas construir um gráfico é muito pouco provável de aparecer para você no exercício. O que a gente vai fazer é o quê? Analisar o gráfico e não só criar o gráfico, mas pegar o gráfico e criar a lei de formação. Saca só. Então aqui, galera, a gente vai ter um exemplo com um gráfico onde eu tenho uma reta e 2 pontos determinados dessa reta, ok? Esses 2 pontos, essas 2 informações para vocês, elas podem ser representadas num exercício através do gráfico, ou ele simplesmente pode trazer um texto falando para você, por exemplo, o seguinte, que quando x é menos 1, o y é 4, como é que a gente lê essa informação? Assim, f de menos 1 é igual a 4. Então, e quando x é 5, y vai ser 1, que é a imagem. Então, um exercício que exige que você descubra a lei de formação da minha função do primeiro grau pode ser apresentado para você com um gráfico com os pontos marcados, ou pode ser apresentado para você dessa maneira. E ainda coloquei um grau de dificuldade. Nesse exercício, que pode ser contextualizado ou não, eu te dei um gráfico e perguntei, quanto que vale f de 7? Ou seja, quando o x for 7 lá na frente, qual vai ser a imagem? Ok?
Tem várias maneiras de fazer, eu vou fazer aqui descobrindo a lei de formação. Muitos exercícios precisam da lei de formação e outros não necessariamente. A gente vai fazer aqui para a gente achar a lei de formação primeiro. O que a gente tem? Como a gente precisa achar dois coeficientes, que são duas letras, o A e o B, eu preciso de duas informações. Vale lembrar que o que a gente já aprendeu em sistema de equação fala o seguinte: se eu preciso encontrar duas letras, eu preciso de duas equações. Se eu preciso encontrar três letras, três equações, e assim por diante. E ele me deu essas informações. Ele me deu primeiro que quando o x é menos 1, o y vai valer o quê? Vai valer 4. Então, eu vou substituir aqui, ó, a minha função, que é y igual a x mais b, eu vou pegar e vou substituir aqui, ó. Quando o x é menos 1 vezes a menos a, mais b, vai ser igual ao meu y, que nesse caso vai ser 4. Primeira equação. Quando o x for quando o x for 5, né, eu vou ter 5 vezes a, 5a, mais o b, que é a função, é igual ao y, que vai ser 1. Então, eu vou ter aqui, ó, o meu sistema para ser resolvido. A maneira de resolver o sistema, você que decide. Pode ser por substituição e, nesse caso, por adição. Em especial, na função do primeiro grau, como o a pode variar e está multiplicando o azinho, né? O x pode variar e está multiplicando o azinho, perdão. O b sempre vai estar sozinho. Então, uma maneira bem interessante de você resolver aqui, ó, é multiplicando uma das equações por menos 1 para você obter um sistema onde o b pode ser cortado. Menos 1 vezes a vai dar mais a aqui, menos b é igual a menos 4, e a equação de baixo fica do mesmo jeito, tá vendo? E na hora que eu somo essas duas equações pelo método da adição, eu vou cortar o coeficiente b e eu vou ter 5a com a vai dar 6a, que é igual a menos 3. Então, eu descubro que o meu a vale menos meio, que é 3 dividido por 6. Se o meu a vale menos meio, eu pego essa informação que eu acabei de descobrir aqui embaixo, jogo em qualquer uma das duas equações aqui em cima, por exemplo, nessa, para eu descobrir o b. Então, o meu b vai ser o quê? Menos meio vai dar mais meio, vou dar ênfase aqui, mais meio, mais o b vai ser igual a 4. E resolvendo esse b vai ser 4 menos meio. 4 menos meio, tirando o MMC aqui, ó, vai dar 7 sobre 2. Então, eu descubro aqui a minha função, descobrindo A e descobrindo B. Com essas informações, eu tenho a minha função agora. Qual que vai ser a minha função? A minha função, então, vai ser f de x, vai ser, posso até juntar os dois aqui, ó, menos x mais 7, todo mundo sobre 2. Ó, perceba, o A é menos meio, né? E o B, 7 sobre 2. Como eu quero o f de 7, basta substituir o x por 7. Então, eu vou ter aqui f de 7, menos 7 mais 7 vai dar 0, dividido por 2, 0. Ou seja, recapitulando, com 2 pontos, dados dessa forma ou dados no gráfico, eu descubro a minha função através do sistema. Com a função descoberta, eu jogo na lei de formação e determino o valor que eu quero. Top? Agora é só treinar.